Olá, amiguinhos! Como vocês já me conhecem, eu sou o Samir, o contador de histórias, e hoje estou aqui para vos trazer a segunda parte da incrível história de José, aquele jovem cheio de sonhos que nunca desistiu, mesmo enfrentando os maiores desafios. Se vocês acham que a primeira parte foi emocionante, esperem só para ver o que vem agora! Vamos juntos nessa jornada! Depois de ser vendido por seus irmãos, José chegou ao Egito, uma terra cheia de mistérios, pirâmides gigantescas e pessoas que adoravam muitos deuses. Ele ficou impressionado com tamanha grandeza que aquele país apresentava. Logo que ali chegou, José foi colocado à venda junto com outros escravos para serem comercializados. Havia na terra do Egito um importante oficial do faraó por nome de Potifar. O mesmo nesse dia estava passando pelo comércio quando viu as ofertas de escravos. Ali ele avistou José e resolveu comprá-lo. Esse o levou para trabalhar em sua casa. Ao chegar ali, o garoto ficou fascinado com o tamanho daquela residência. José logo se destacou por sua honestidade e dedicação. Ele trabalhou em todas as áreas da casa do seu senhor com maestria e tudo que o garoto fazia prosperava. Potifar passou a confiar tanto no menino que o colocou como administrador-chefe. Mas nem tudo era fácil. A esposa de Potifar começou a se afeiçoar por José, mas esse sempre estava a evitando, pois o mesmo temia muito a Deus e honrava a seu senhor. Mas mesmo assim ela continuou cada vez mais tentando persuadir. Até que um dia aproveitou que José estava guardando umas roupas em um dos quartos e agarrou a José. Mas ele, sendo fiel a Deus e aos seus princípios, fugiu dela. Sabem o que é curioso? No Egito Antigo, as mulheres de famílias nobres usavam joias extravagantes e tecidos finos, bem diferentes das roupas simples de José, que o faziam parecer ainda mais humilde e íntegro. Voltando à nossa história, como vocês puderam ver, a esposa de Potifar acabou ficando com parte das roupas de José. Infelizmente, essa mulher acabou levantando uma mentira contra o garoto, dizendo ao seu marido que o mesmo tentara agarrá-la. Potifar, sabendo disso, mandou que prendessem a José. Chegando na prisão, ele contemplou uma atmosfera totalmente diferente do que ele estava vivendo. Porém, mesmo na preso, José continuou se destacando por sua bondade e sabedoria. À medida que José foi trabalhando, o ambiente foi se modificando. José realizou um trabalho de tal forma que o local se tornou agradável, ao ponto de o carcereiro Mor entregar na mão de José todos os presos que estavam na prisão. Em um certo dia, enquanto José andava fazendo a inspeção das celas, o mesmo ouviu dois presos conversando entre si a respeito de um sonho que cada um tivera na noite anterior, e nenhum deles sabia a interpretação. Foi aí que José solicitou que os mesmos os contassem o sonho, para que ele pudesse analisar. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava nas minhas mãos, e eu o servia. Disse-lhe então José: O teu sonho quer dizer que dentro de 3 dias tu irás retornar ao teu cargo, e tornarás a servir a Faraó. Peço-te que quando estiveres lá, fala a Faraó a meu respeito, pois estou preso aqui injustamente. Ouvindo o padeiro que a interpretação do sonho do copeiro foi-lhe favorável, resolveu rapidamente contar o dele e disse: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e vinham as aves e se alimentavam neles. Disse-lhe José: A interpretação é que dentro de 3 dias tu morrerás. Assim aconteceu com ambos. O copeiro voltou ao trabalho no palácio, enquanto o sonho do padeiro. Bem, esse tinha um final menos feliz. E sabem o que é fascinante? Naquela época, os egípcios acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses, por isso davam tanto valor a eles. 2 anos se passaram,
e o copeiro havia esquecido do pedido de José. Porém, o próprio faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Ele chamou os seus sábios, mas nem esses conseguiram lhes dar o significado. Foi então que copeiro se lembrou de José e falou dele ao faraó. José foi chamado imediatamente à presença do rei. Então faraó contou-lhe o sonho dizendo que viu 7 vacas gordas que pastavam junto ao rio Nilo. Mas essas eram devoradas por 7 vacas magras que vinham de dentro do rio. Depois ele viu 7 espigas cheias e bonitas brotarem, mas essas também foram devoradas por 7 espigas miúdas e secas. Com a sabedoria que Deus lhe deu, explicou o sonho. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome. Então José aconselhou a Faraó que escolhesse dentre os sábios do seu reino alguém que pudesse coletar todo o alimento possível durante esses 7 anos de fartura. Faraó respondeu-lhe dizendo: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Naquele mesmo dia, Faraó apresentou José para todo o povo, como novo governador, o segundo homem mais importante de todo o Egito. José planejou armazenar alimentos durante os anos de fartura para que todos tivessem o que comer nos anos de fome. Sabiam que os egípcios foram os primeiros a criar celeiros de pedra para guardar grãos? Isso é incrível, não é? Mas a história não termina aqui. Durante a fome, Jacó falou para os irmãos de José para que esses viajassem até o Egito para comprar comida. Os mesmos então seguiram viagem pelo deserto rumo ao Egito. Esses nem imaginavam a surpresa que teriam. Chegando lá, foram atendidos pelo soberano, sem saber que o poderoso chefe de estado que os atendia era nada mais, nada menos que o seu próprio irmão. Todos eles se inclinaram diante de José. Isso fez com que o mesmo viesse a se lembrar do sonho que Deus o havia mostrado. Com astúcia, José testou os irmãos para ver se esses tinham mudado. José os disse que esses poderiam partir, mas teria que ficar um deles na terra do Egito como garantia que ao retornassem trouxessem o seu irmão mais novo. Com muita dificuldade, assim concordaram, deixando Simeão como penhor. Depois retornaram para a casa de seu pai, e ali o apresentaram todo o alimento que conseguiram. Em seguida disseram que só poderiam voltar ao Egito se levassem seu irmão Benjamim junto com eles, ou Simeão ficaria preso para sempre. Jacó muito relutou, mas por causa da escassez de comida, acabou concordando. Dessa maneira eles vieram novamente para o Egito e trouxeram consigo o seu irmão Benjamim e o apresentaram a José. Esse muito se emocionou ao poder rever o seu irmão, mas procurava sempre se conter. Depois José os convidou para que almoçassem junto com ele, e seus irmãos assim aceitaram. Agora, crianças, vejam só o que José fez. Ordenou a um de seus servos que colocasse escondido no carregamento de Benjamim a sua taça pessoal. Assim seus irmãos partiram inocentes com tudo. A uma certa distância, um dos servos de José os alcançou e pediu para revistar as bagagens de todos. Ao fazer isso, encontrou a taça justamente no saco de alimento do irmão mais novo. Assim foram obrigados a terem que voltar para o Egito. Quando lá chegaram, José os ordenou que partissem. Porém, o irmão mais novo iria ficar para servir de escravo. Imediatamente Judá pediu a palavra e disse: Meu senhor, não faça tal coisa. Se quiser, pode fazer todos nós de escravos. Mas permita que a esse, que o mesmo possa voltar para casa. Pois tenho certeza que se Benjamim não retornar, meu pai Jacó com certeza morrerá, pois ele não vai suportar perder o segundo filho. Haja visto que o que ele muito amava já é falecido. Assim José não conseguiu se conter e ordenou que todos se retirassem, ficando apenas seus irmãos. E nesse momento José se revelou a eles dizendo que ele era José, a quem os mesmos haviam vendido como escravo. Seus irmãos ficaram temerosos com a notícia, achando que José fosse querer vingança, mas muito pelo contrário, ele os chamou e todos se abraçaram. Sabendo que tudo foi permissão de Deus para que a família viesse a sobreviver, José disse para que os mesmos fossem buscar o seu pai, para que todos viessem morar com ele na terra do Egito. Quando Jacó ficou sabendo da notícia, muito se alegrou porque iria rever o seu filho querido.
Chegando Jacó ao Egito, seu filho José correu para o receber e os dois se abraçaram alegremente. E sabem o que podemos aprender com essa história? Que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, mesmo quando enfrentamos desafios enormes. Deus sempre tem um plano para nossas vidas, e a perseverança e a bondade sempre vencem. Gostaram, amiguinhos? Então não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história incrível. E fiquem ligados no canal para mais aventuras. Até a próxima!